Neste vídeo, nós iremos explorar o que é o enraizamento de diagramas dicotômicos e qual é a sua relevância para a sistemática e para o método de cladística. Muito bem, existe uma diferença fundamental entre esses dois diagramas, além do fato de eles serem representados de formas distintas. A primeira diferença ela é trivial, elas recebem nomes diferentes, essas representações. O primeiro diagrama é o chamado diagrama não enraizado, ao passo que o segundo é chamado de diagrama enraizado. E o enraizamento é o ato de atribuir uma raiz a um diagrama dicotômico. E eu faço isso inserindo uma raiz em qualquer ponto do diagrama. Aqui eu inseri nessa região do diagrama. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença ela é fundamental e essencial para a sistemática, porque a inserção de uma raiz equivale a inserir um vetor temporal relativo a um diagrama. Então, ao transpor um diagrama não enraizado a um diagrama enraizado, eu insiro um vetor temporal. Diagramas dicotômicos não enraizados são destituídos de sentido biológico. Por quê? Porque a biologia é uma disciplina histórica, cujas entidades estão restritas no espaço e no tempo. Então, o vetor temporal ele é fundamental para que eu trabalhe dentro das premissas e propriedades do sistema que eu estou interessado. Muito bem, vamos entender algumas propriedades do enraizamento. A primeira delas é que o número de diagramas enraizados é uma ordem de grandeza em relação aos diagramas não enraizados. Vamos imaginar aqui que eu tenho um diagrama com 3 terminais, que está representado aqui, no qual eu posso inserir a raiz nesses 3 pontos aqui, ó, certo? Como eu fiz nesses diagramas aqui. Ao inserir essa raiz, eu passo a ter agora, ao invés de um diagrama, 3 diagramas enraizados, que é o mesmo número de diagramas que eu teria não enraizados para 4 terminais. Então, observe essa relação entre o número de soluções possíveis ou de diagramas possíveis quando eu comparo diagramas não enraizados com diagramas enraizados. Ele é sempre uma ordem de grandeza, ou seja, é como se a raiz funcionasse como um terminal adicional ao meu diagrama. Muito bem. A segunda propriedade é que a ordem dos eventos de cladogênese ela muda quando eu enraizo esse diagrama em pontos diferentes. Como que eu procedo com o enraizamento? Imagine aqui, neste caso, que eu vou chamar de enraizamento 1, eu enraizei neste ponto aqui. Eu inseri esta raiz. Desta raiz, eu vou para A, ou vou para o A terminal, ou o A atribuído ao nozinho. Eu enumerei todos os nós aqui, que é uma forma de algoritmizar esse procedimento, certo? Então, dessa raiz eu vou para A terminal ou eu vou para o A nó. Do A nó eu vou para J como terminal ou para C. De A eu vou para J e vou para C. De C eu vou para B ou eu vou para D. De C eu vou para B ou eu vou para C. E se eu seguir esse mesmo raciocínio, eu construo o diagrama enraizado, como foi feito no meu enraizamento 1. Eu posso enraizar em outra parte do diagrama e seguir o mesmo passo. Eu vou enraizar aqui em I, certo? Que é essa raiz aqui. Desse ponto da raiz, eu vou para I como terminal e para G. Vou para I e vou para G. De G, eu vou para F e vou para E. De G, eu vou para F e vou para E. E com isso eu construo o meu enraizamento 2. Observem que os eventos de cladogênese, que são representados por esses nós, eles se invertem nesses dois diagramas. De A está subordinado a C, que está subordinado a D, que está subordinado a F, ao passo que aqui seria ao contrário, certo? A está subordinado a C, que está subordinado a D, que está subordinado a F. F não poderia ocorrer antes de D, e assim por diante. Então, essa é a ordem e o tempo relativo que muda com relação ao enraizamento. Observem que o tempo relativo ele é só relativo e requer que
os nós estejam hierarquicamente subordinados. Por exemplo, o nó 8 não poderia ocorrer antes do nó 4, da mesma forma que o 9 não poderia ocorrer antes do 4. Esses nós não poderiam ocorrer antes do 3, que não poderiam ocorrer antes do 2 e assim por diante. Agora, eu não tenho como saber a relação entre esses nós aqui, porque eles não estão subordinados hierarquicamente, como é o caso aqui. Por exemplo, esse nó ocorreu antes ou depois desse nó aqui, porque neste diagrama eu estou representando uma estimativa de tempo absoluto, que a gente não precisa saber agora como é feito, mas existe a possibilidade de o fazer. Muito bem. A terceira propriedade é que a posição relativa das transformações não muda com o enraizamento. O que eu quero dizer com isso? Imaginem que eu considere a transformação 1. Ela ocorreu entre G e J. A 1 ocorreu entre G e J aqui, entre G e J aqui. Pegue qualquer outra transformação. Vou pegar a transformação 9, que está entre C e B. A 9 está entre C e B neste diagrama enraizado em A, e está entre C e B nesse diagrama enraizado em I. Ou seja, esta posição relativa ela não muda, ela se perpetua onde ela está no diagrama. Outra propriedade importante, e essa é interessante. Observe o seguinte: neste diagrama, que eu selecionei com base nos meus dados, ele postula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 transformações. Ao enraizar em A, aqui, nessa raiz, eu mantenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 transformações. Tenho 10 aqui, 10 aqui. Então, ao enraizar, eu não mudei. Da mesma forma aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu enraizei esse diagrama, continua com 10 passos. Ou seja, o número se mantém independente da onde eu enraizo esse diagrama. Essas três propriedades iniciais são interessantes, mas essa tem uma qualidade fundamental. Note que eu escolho o diagrama com base no número de transformações, usando o que nós chamamos de parcimônia, certo? E eu posso enraizar esse diagrama em qualquer lugar, mantendo a propriedade de que o meu critério de seleção vai ser respeitado. E isso é muito interessante porque diagramas enraizados têm um número a mais, eu tenho uma ordem de grandeza a mais de soluções, então eu posso trabalhar com um número menor porque essa propriedade se mantém.